Nesta aula nós iremos tratar de inequações trigonométricas. Antes disso, a gente tem que lembrar o que são inequações. Inequação é uma expressão matemática que representa uma desigualdade. E como é inequação trigonométrica, em pelo menos um lado da desigualdade vai ter que apresentar as funções trigonométricas. Como acabei de dizer, como se trata de uma desigualdade, a gente utiliza os sinais de menor, maior, menor ou igual, ou maior ou igual. Quais são as funções trigonométricas? As funções trigonométricas muito conhecidas por nós é o seno, cosseno e a tangente. Mas existem as outras, né? A secante, cossecante e cotangente. Agora vejamos, ainda que existam essas outras funções trigonométricas, nós apenas iremos nós iremos apresentar mais essas, porque essas são consideradas as funções trigonométricas fundamentais. Por que fundamentais? Porque ainda que apareçam essas outras, secante, cossecante e cotangente, elas podem ser reduzidas ou simplificadas a essas, que é bem mais fácil e bem mais simples de localizar no ciclo trigonométrico, no qual nós veremos adiante. Existem 6 casos fundamentais que a gente precisa relembrar, precisa saber. O primeiro caso é quando um seno é maior que um determinado m. O segundo caso é quando o seno é menor que esse determinado m. O terceiro caso é quando o cosseno é maior que um m. O quarto caso, semelhante, quando o cosseno é menor que um determinado valor m. O quinto caso é tangente maior que esse m. E o sexto caso, tangente menor que esse m. Agora veja só, eu acabei de dizer que a gente tem esses 4 sinais. E aqui a gente só tem representado 2 sinais. Por quê? Porque esse primeiro caso vale tanto para maior como para maior ou igual. Tanto para menor, menor ou igual e assim semelhante para todos os outros casos. Por que a gente tem que saber disso? É importante destacar porque as inequações aparecem geralmente dessa forma. Vou dar um exemplo. No caso, seno de x maior que 1/2. Esse é um dos casos, ou seno de x maior que seno de π sobre 6, que depois a gente vai descobrir qual valor representa isso. Esse é das expressões que a gente pode reconhecer. Isso são as chamadas inequações trigonométricas. Inequações que apresentam desigualdades e trigonométricas, porque em pelo menos um lado da equação apresenta uma função trigonométrica. Vamos a um exemplo agora. O que significa resolver uma equação trigonométrica? Resolver uma inequação trigonométrica nada mais é do que achar um conjunto de solução, denominado S, ou a nomenclatura que você quiser, nas quais quais são os números que essa sentença continue verdadeira. Como assim? Porque como a gente está tratando de inequações, a gente não vai achar um único valor. A solução é um conjunto de valores nas quais o seno continue a ser menor ou maior, dependendo do sinal, do que aquela expressão. Um exemplo disso, vamos resolver um caso para ficar mais claro. Agora, finalmente, vamos resolver um exercício.
Digamos que a gente tenha seno de x maior que raiz de 2 sobre 2. Que a gente tem um exemplo prático, né? Um exemplo simples de uma inequação trigonométrica que justamente representa o que a gente queria. Pelo menos um dos lados, uma função trigonométrica e o sinal de desigualdade. A primeira coisa que a gente tem que fazer é construir um ciclo. O ciclo trigonométrico. E a gente sabe o que do ciclo? A gente sabe que uma volta representa 360 graus. E que esse ciclo é dividido em 4 quadrantes no sentido anti-horário. Esse representa o primeiro quadrante, esse segundo, esse terceiro e esse o quarto. Agora, já que a volta vai de 0 a 360, meia volta representa 180. E a metade de 180, a metade de uma volta, meia volta é 90. E 270 aqui. Pronto, a gente já tem o que a gente precisa. Agora eu vou lembrar vocês de uma questão. Como a questão pede o seno de x maior que raiz de 2 sobre 2, a gente tem que localizar ele na tabela aqui, ó, dos ângulos notáveis. Onde a gente tem raiz de 2 sobre 2. Porque geralmente quando vocês começarem a resolver bastante questão sobre inequação, vocês vão ver que os números que aparecem frequentemente são justamente esses. Porque é mais fácil da gente localizar no ciclo. E a gente tem que seno de x maior que raiz de 2, ele aqui, ó, seno, é justamente o valor de 45. Que é localizado no ciclo metade de 90. 45. Agora vejamos. A gente quer achar o conjunto de solução, mas não o valor em graus. A gente quer o valor em radiano. E a gente tem que transformar esse 45 em radiano. Veja só, um exemplo prático como a gente transforma. Só é lembrar que 360 graus é correspondente a 2 πr. Então 180 é igual a πr, 90 é igual a π sobre 2. Então a metade 90, que é justamente o que a gente precisa, 45, é a metade disto, π sobre 4. Achamos o valor em radiano, que é π sobre 4. E agora a gente tem que achar o ponto simétrico a ele. Simétrico aqui, ó, do outro lado. Este ponto aqui do meio, que passa pelo eixo, é justamente o raiz de 2 sobre 2. Agora vê só, de 0 até 45, de 45 até 90. Foi mais 45, né? Pra cá. Então a mesma coisa aqui, ó, 90 mais 45, que é igual a 135 graus. Que a gente também quer em radiano. Agora, por serem simétricos, sempre vai aparecer aqui, ó, π sobre 4. Π sobre 4. Existe um macete para descobrir, ó. Se eu pegar 135 e dividir por 45, eu vou achar 3, que é justamente o valor que vem aqui. Então, achados os pontos simétricos, π sobre 4 e 3π sobre 4, a gente dá um passo da solução. Por quê? Porque a gente quer na questão, ó, seno de x maior que raiz de 2 sobre 2. A gente está no eixo dos senos, a gente localizou o ponto raiz de 2, a gente localizou os pontos simétricos. Agora é só, ele quer todos esses valores, ó, maior, que restringe essa parte do ciclo. Ou seja, todos os valores que tiverem aqui, por aqui, quando substituído no x, essa inequação continuará sendo verdadeira. Feito isso, o ponto final é montar um conjunto de solução. Então, solução é
x pertencente a R, tá o que? Π sobre 4. Vai daqui, ó, de π sobre 4 mais 2kπ. Por que mais 2kπ? Porque aqui a gente achou na primeira volta, mas a gente podia achar na segunda, na terceira, e esse ponto continuaria aqui. Então isso é justamente representando o número de voltas menor que x, que é menor que 3π sobre 4 mais 2kπ com k pertencente aos inteiros, que o k é justamente o número de voltas. Feito isso, a gente tem a solução. É isso.